Deus. Estenda a sua mão para cá. Amém? Querido e bondoso Deus, eu te peço, Senhor, nessa hora, usa, Senhor, o teu servo, capacita, que a palavra, Senhor, venha direto do teu trono, Senhor, para a tua igreja, para a tua noiva, Senhor, para a casa, Senhor amado, aqueles que entraram aqui hoje com sede de palavra. Fala, Senhor, conosco. Deus traz a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra, Senhor, que restaura. Tu usa, Senhor, o teu filho como canal, como boca de Deus hoje na terra, para falar os nossos corações. E assim eu te peço, Deus, que a tua bênção seja sobre ele, sobre a sua saúde, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Salve Jesus, com a graça e com a paz. Amém? Deus seja louvado. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, né? Estamos de pé. Foi uma semana de batalha, não foi fácil, não. Mas eu louvo a Deus. Avisa que estamos de pé. Aleluia. Avisa que eu estou de pé. Deus seja louvado, né? Porque no mundo tereis aflição, disse Jesus, né? Mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. Nós vamos passar por situações difíceis. Mas sabe o que é o detalhe? A Bíblia diz assim, ó, muitas são as tribulações do justo, mas é de algumas que Deus livra? De todas. Por mais que seja qualquer tribulação, qualquer dificuldade, você só precisa de uma coisa, entender que nós passamos por dificuldade, nós passamos por dias maus, passamos por situações que talvez não está nos trâmites do nosso desenho. Nós não estamos aguardando, mas de repente nós se deparamos com aquela situação complicada e difícil, mas eu quero te falar que existe um socorro bem presente. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Na sua palavra diz: clamas a mim. Clama, se nós clamar, Deus vai nos responder. E Ele vai nos anunciar coisas grandes e firmes que a gente não sabe. A gente está pensando algo, mas os pensamentos de Deus querem fazer muito além do que nós pedimos, do que pensamos, do que aguardamos. Deus está falando, olha só, trata o céu com prioridade. Se o céu for prioridade na sua vida, irmã, o céu vai preparar todas as coisas. Tem coisas que você não precisa nem colocar tanta mão. Tem coisas que Deus fala assim, deixa que eu trabalho. Tem coisas que Deus quer trabalhar assim, calma, eu estou trabalhando. Jesus falou assim, olha, o meu pai trabalha até agora, e eu também. Sabe que o céu está dizendo? Que o céu não se cansa de trabalhar mesmo em teu favor. Aleluia, Jesus. Caramba, é tremenda essa palavra. Trabalha até agora. Então falou assim, olha, esse agora é agora. Esse momento aqui, esse mais um segundo que está respirando, Deus está trabalhando. Aleluia. O que está te preocupando? Aleluia. O que está tirando a tua paz? E Deus falou, ei, deixa o cenário comigo que eu desejo. Aleluia, Jesus. Eu alevo corações. Aleluia. Eu realizo sonhos. Aleluia, gente. Eu trabalho onde ninguém vê. Eu trabalho no cenário e preparo todas as coisas. Amém? Queria convidar todos para abrir a palavra do Senhor para o livro de João, capítulo 4. A partir do versículo 43, amém? Soberano Deus, eterno Pai, diz aqui a tua palavra. A palavra é sua, Senhor. A palavra que transforma, que liberta. Deus que leva para o céu. Palavra, Senhor, que traz arrependimento, que traz confissão do pecado. Palavra é essa, Pai. Oh, Deus, que vem a tua graça, Pai. Ah, Pai, a tua graça salvadora. A tua graça, Pai, que nos alcança, Pai, mesmo sem merecermos. Nessa noite, nesse dia, continua com o teu povo, continua se manifestando através do teu Espírito em nossas vidas. Trabalhando em nós, Pai, de dentro para fora. Senhor, trabalhando aonde, Senhor, tu conhece, aonde nós precisamos, Senhor, servir a ti. Que o Senhor cresça de maneira grandiosa, soberana. Senhor, de tal maneira, Senhor, que nós devemos nos constranger e que nós diminuamos nessa noite. Porque nós dependemos totalmente do teu Espírito. Amém, Jesus. Diz assim, 43, tá?
E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se acharam melhor? E disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Então entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia à Judéia para a Galiléia. Senta glorificando a Deus, amém? Atenção aqui na palavra. Amados, interessante nessa palavra, como todos já conhecem, é que Jesus ele vai fazer menção de algo muito interessante. Ele vai lembrar que Jesus é Jesus de Nazaré. E ele vai dizer assim que ele não operou mais milagres em Nazaré porque o povo não creu. Ele não operou mais sinais porque não deram crédito a ele. E na palavra ele vai dizer que o profeta não tem honra na sua pátria. Então Jesus estava falando da origem dele. E nós temos que entender o seguinte: Jesus, os gentios rejeitaram. Jesus é para os judeus, eles rejeitaram, e nós gentios os abraçamos, amém? Glória a Deus, E fomos tomando como filho por adoção através de Jesus Cristo. Mas nessa palavra, o que muito me alegra é que Jesus ele testifica e ele vai passar pela segunda vez na Galiléia, onde ele operou o primeiro milagre, primeira obra. Ele operou no casamento, né? Porque Jesus ele tinha um ministério de ensino. O maior, Jesus curou, libertou, mas o maior ministério de Jesus foi ensinar. E Jesus começa num casamento, sabe por quê? Porque Jesus vela pela família. Aleluia. Jesus traz alegria onde não tem. Aleluia. Jesus restaura o que está quebrado. Aleluia, Jesus restaura o que está partido. Jesus coloca tudo no lugar, o que está fora de lugar. Então, Jesus ele quer trabalhar dentro dos lares. Muitas das vezes a gente quer fazer uma obra extraordinária lá fora. Nós queremos que Deus faz sinais e maravilhas na vida do outro. E muitas das vezes Deus quer fazer a primeira obra dentro da sua casa, dentro da sua terra. Mas o que Jesus menciona aqui, que é algo interessante e poderoso, é que ele agora vai passar pela segunda vez na Galiléia. Aí eu digo para você, Jesus falou que ele não operou mais sinais na sua terra porque não deram crédito, mas ele operou sinais e maravilhas em Jerusalém e o povo deu crédito. Agora o povo vai na direção de Jesus de novo. E a Bíblia vai dizer que existe um oficial do rei que está com o filho à morte. E o maravilhoso é que esse homem caminha uma boa distância. E aqui vai dizer em 46: segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizeram vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para
para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não vires sinais e milagres, não crereis? Disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Sabe o que eu entendo aqui, meu irmão? Na nossa vida não é diferente. Tem situações na nossa vida que a gente quer que Deus venha depressa, porque parece que nós vamos perecer, parece que aquela situação vai dar ruim. Mas o que mais me traz a tranquilidade nesta palavra é que Jesus toma o controle, porque primeiro ele ouve que Jesus está em Jerusalém pela segunda vez. Então há um esforço desse oficial. Ele vai ao encontro de Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabe que Jesus opera milagre. Glória! Ele sabe que liberta cura. Ele sabe que ele é Deus. Ele sabe que ele é poderoso nas suas obras. E ele sabe dos feitos. Sabe por quê? Porque muitas das vezes Deus opera tantos sinais na nossa vida, tantos milagres, tantas situações que passamos, e esquecemos. Como se o cenário que nós vivêssemos agora poderia ser o contrário daquilo que Deus já deu vitória. Deus é o filho, eu sou contigo, confia, e o meu trabalho é perfeito. Aleluia, Jesus. Às vezes nós esquecemos, parece que dá amnésia. O salmista fala assim: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, já estaria eu no lugar de silêncio. Estaria morto. Então ele está afirmando que se não fosse o Senhor, então nós não podemos esquecer de tudo que nós já vivemos no Senhor e de tudo aquilo que nós passamos com o Senhor e vencemos. Vencemos. Quantos foram vencidos porque tomaram caminhos diferentes? Quantos tiveram um final triste porque decidiram sair da direção que Deus queria? Mas quando nós estamos na direção de Deus, por mais que venha dificuldade, por mais que venham os dias difíceis, o final é sempre de vitória. Aleluia, Jesus. Porque Deus garante na sua palavra. Jesus, e muitas das vezes, nós somos tão imediatistas. Olhamos para o imediato, olhamos para o momento, queremos aquela resposta. Como diz o nosso bispo, assim: oh, Deus não é McDonald's, pediu, está pronto. Aleluia. McDonald's pediu, está pronto, não é? Deus ele tem uma maneira peculiar de trabalhar. Glória a Deus. Ele sabe trabalhar. Às vezes você quer de um jeito, e Deus está falando: filho, eu vou fazer de um jeito para ficar melhor do que você está esperando. Aleluia, Jesus. Mas só que o segredo é que nós estamos tomando de ansiedade. Eu digo para você: Deus não sabia que nós teríamos uma natureza também ansiosa, de querer tomar um tempo que não é de Deus. Ele deixou na palavra: lançai sobre mim a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Aleluia. O que é ansiedade? Eu quero antecipar antes daquele tempo. O fruto que não dá na estação própria, ele também não amadurece na estação própria, e o seu sabor na estação própria é perfeito. Mas e quando está fora do tempo? Acontece o quê? Ele seca. Aí a gente, fruto é bom, perde até o gosto. Às vezes se toma até do fruto, não quer nem mais do fruto. Mas por quê? Porque muitas das vezes a gente quer muito aquilo, mas Deus fala: calma, deixa eu trabalhar. Eu vou fazer, mas confia em mim. Deixa eu fazer do meu jeito, como diz que eu vou. Deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu fazer, porque Jesus falou: se tu não vês sinal, não crereis. Tem muita gente que não vê sinal para ter certeza que Deus está no negócio, mas nem sempre vai ter sinal. Aprenda isso, porque Deus deixou na palavra e falou assim: olha, ele vai dizer assim: olha só, essa geração perversa perde o sinal, e não terá. Senão o de Jonas, que pregou para o povo de Nínive e se arrependeu. O sinal é esse: é tempo de arrependimento. Aleluia. E o povo se converteu, aquele povo. E a Bíblia diz que o povo, esse povo que se converteu, que Jonas achava que eles não mereciam, né? Não eram dignos de ser salvos, porque ele sabia que Deus os alcançaria. Esse povo, a Bíblia fala: não, eles não o julgarão, não são eles maior que Jonas.
Então, quando nós se arrependemos, nós alcançamos o favor de Deus. Mas o que traz essa palavra é que Jesus vai chamar a atenção dele, porque Deus entende o teu desespero. Fala para o teu irmão, Deus entende o teu desespero. Deus entende a tua preocupação. Deus entende. Nós somos humanos. Mas tudo que Deus pede na palavra é que você creia, é que você confie, é que você espere nele, é que você não tome nenhuma atitude fora do querer de Deus, porque o maior passo você deu, o que esse homem deu, sabe que foi? Encontrar-se com Jesus em Jerusalém. Aleluia. Ele saiu de Cafarnaum. E tinha uma boa caminhada, sabe por quê? Porque quando Jesus dispensa com a ordem da vitória, a Bíblia relata que ele só chega no dia de manhã. Que eles vão perguntar assim, que eu acho que o garoto que ele ficou melhor. Aí ele, 7h30, ele foi na mesma hora que Deus deu a ordem, que Jesus deu a ordem. Porque quando Jesus dá a ordem, é na hora certa. Aleluia. É no tempo certo. Esse é o sinal. Qual é o sinal aqui? Ele para ter a certeza de que realmente Jesus tinha dado a ordem, ele perguntou a hora. Mas ele creu, porque ele voltou. Ele não voltou sem Jesus, ele voltou com a palavra. E muitas das vezes você só precisa crer e dar crédito ao Senhor. Vem com a palavra. O céu falou, vai se cumprir. Entende? Então ele não vem nem com Jesus para cá, vem com a palavra. Jesus ficou lá fazendo a obra. Jesus ficou lá em Jerusalém, ficou cumprindo o propósito que ele tinha. Mas aquele homem não voltou, por mais que ele estava desesperado por causa da vida do filho dele. Jesus falou para ele, ele falou para Jesus, desce depressa, antes que meu filho morra. Jesus falou para ele assim, Deus entende o nosso desespero, Deus entende o que nos preocupa demais. Mas ele falou assim, então Jesus lhe disse, se não ver sinais e milagres, não crereis. Sabe por quê? Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Aleluia. Entende? Você não está vendo, mas você está crendo. E quando você crê, aí já é uma ação do céu na tua vida. Já é uma ação. Você não pode fazer, mas o céu pode. Está entendendo? Glória a Deus. Você não pode botar a mão, mas a do céu passa. Está entendendo? Você não tem poder de convencer, mas o Espírito de Deus faz. Glória a Deus. Tudo que nós temos que aprender é que pedir a Deus que Ele faça a vontade dEle. Que Ele faça a vontade dEle. A vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Aleluia. E não traz dor. Tem muita gente sentindo dor. Sabe por quê? Porque quer a sua vontade. Meu Deus. Quer a sua vontade. Esqueceu de perguntar a Deus se era dele. Aleluia. Entendeu? Às vezes a gente tem que perguntar mesmo. Sabe por quê? Porque senão, em vez de a gente percorrer por um caminho mais fácil, vamos dar volta. E vamos passar por caminhos de muito impedimento, de muita dificuldade. E tem coisas que não é Deus, tem coisas que é a gente que toma o caminho. Tem caminho que é a gente que vai, não é Deus que mandou ir, é a gente. Deus ainda respeita o livre-arbítrio. Mas se você não souber, se você não estiver sabendo o que fazer com o seu livre-arbítrio, pega o Espírito, pega o Espírito Santo. Espírito Santo, toma o meu livre-arbítrio, porque eu não sei tomar decisão. Me ajuda. É a pessoa mais interessada, sabia? Porque Ele quer te ajudar a vencer. Deus não espera que você acerte tudo, não. Deus só espera que você confie nele e toma o caminho que Ele te propôs. Sabe por quê? No final, Glória a Deus. final de vitória. Eu estava ouvindo hoje algo interessante, né? Acho que eu estava comentando e eu estava assimilando a palavra. Moisés, né? Moisés se irou com aquele povo, quando foi fazer as tábuas, viu a pé as tábuas. Ele viu aquele povo lá adorando os bezerros, ele foi se irou e quebrou, não foi? Deus deu outra oportunidade para ele, não deu? Deu. Mas Deus fez, não, ele que fez agora, não vai fazer agora. Tu vai fazer. Sabe por quê? Uma coisa que eu aprendi com Deus, Deus ama, Deus perdoa, mas tem responsabilidade que Ele vai colocar na vida.
Deus deu a ele a terra para mostrar ao povo os mandamentos da lei. Mas ele se rebelou com o povo, que ele ficou ali em cima por um tempo. Quando desceu, estava todo mundo já adorando, já o bezerro, já tinha até tinha um Deus lá embaixo. Ele foi, se irou e quebrou. Deus não mandou ele quebrar. Deus não mandou não. Agora ele falou assim, ele pensou que Deus ia dar outra para ele. Não faz. Tem coisa que Deus vai fazer a gente, sabe o quê? Fazer, restituir. Porque tem coisa que Deus dá na nossa mão, sabe para quê? É para cuidar. É para zelar. Entendeu? É para a gente entender que Deus também nos ensina. Isso é ensino de Deus. Não é castigo, é ensino. Ele foi fazer? Ele foi fazer. Ele fez bastava agora. Foi Deus que fez, não foi ele. Deus só mandou escrever. E aí? Não é assim que funciona? Depois que Deus vai ensinar. Então, aproveita bem quando Deus colocar na tua mão. Tá? Se as coisas não saem do teu jeito, peça o seu paciência. Pede a graça de Deus, né? Eu tenho pedido muito a Deus domínio próprio, porque a gente se dá com situações todas difíceis. Trabalho, na rua com pessoas, basta lidar com o ser humano, né? Mas Deus ele tem sido maravilhoso, ele está trabalhando e nunca espere que nós somos seres humanos, qualquer um de nós falíveis, mas cheio da graça de Deus. Aleluia. Não pode faltar a graça de Deus na sua vida. Peça a graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido. E a graça de Deus, irmão, ela nos constrange. Sabe por quê? Porque esse Deus ele é lindo demais, ele nos ama demais. Essa graça de Deus, ela te faz olhar para Jesus e falar, Senhor, por que tu olhou para mim e me alcançou? Senhor, tão errante, tá? Caminho, sou tão pecador, tão miserável, Senhor, mas tu me ama, tu nos ama, tu nos oferece perdão todos os dias. Então, não deixe que o inimigo coloque uma carga sobre a sua vida, sobre as suas costas. Não aceite isso. Aceite, olha, eu vivo pela graça. Aleluia. Eu vivo pela graça. Glória a Deus. É a graça de Deus que faz suportar o insuportável. É, Deus. Glória a Deus. Quando você olha para o cenário, você fala assim, se eu não servisse ao Senhor, eu nem sei o que seria. Eu digo para tu que seria. Seria uma vida de destruição. Seria uma vida sem paciência. Seria uma vida de problemas. Seria uma vida de doença, de enfermidade. A alma seria uma vida sem paz. Mas a graça de Deus, ela nos traz a paz que é todo entendimento, que é Cristo. Amém? Amém. E, finalizando aqui, e Jesus disse, vai que teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Você só precisa crer. Só que, irmão lá, você só precisa crer. Você Só precisa E crer. Jesus já deu a ordem. Jesus já deu a ordem. Amém? E ele diz, e descendo logo saiu ao encontro, seu servo dizendo, teu filho vive. Perguntou-lhes, pois que hora que ao achar melhor? Disseram, ontem às 7 horas. Deus trabalha 7. Aleluia, Jesus. Não se adianta e nem se atrasa. E se perguntar, ele também responde. Amado? Mas ele é fiel na nossa vida. Graças a Deus. Não Aleluia. se desespere, tá? O tempo também é de Deus, tá? Deus trabalha dentro do tempo. Né? Muitas das vezes a gente fica tão preocupado com o amanhã, né? O que vamos comer, o que vamos beber. Ai meu Deus, Jesus falou assim, olha, os filhos dos leões passam necessidade e têm fome. Mas os que temem ao Senhor, Meu Deus. de nada tem falta. Aleluia. Salmos 34, versículo 9 e 10. Você tem temido ao Senhor? Temer a Deus não é ter medo dos meus, gente. Temer, sabe, é temer os princípios da sua palavra. É temer que Ele é justo, que Ele sabe, que nele há equidade. Entendeu? Temer, Deus, você não pode temer Deus porque Deus vai te lançar, mas não é isso. Você tem que temer que se você tem que, sabe qual é o teu temor que você tem que ter? Que você perder a presença dele. Esse é o medo que nós temos que ter. Porque o Davi falou, quando Davi se rendeu diante do Senhor, ele falou, pequei contra os céus, contra ti pequei. Você vai ver que ele vai dizer assim, retira de mim a minha coroa, retira de mim o meu palácio, não retire de mim o teu espírito.
e nem lances para fora da minha presença. Sabe por quê? Porque ele sabia de uma coisa, por mais que ele errou, ele sabia que a presença de Deus, ela não tem preço. A presença de Deus é inegociável. Ter o Senhor na nossa vida, ter aliança com Ele, comunhão com Ele, é tudo. É tudo que nós precisamos para uma tão grande salvação. Amém? Amém, graças a Deus. Tá? Esta palavra. Aleluia, Então, Jesus. creia que o Senhor está no controle de tudo. Amém? Graças a Deus, O amém. esforço dessa palavra que Deus honrou o esforço daquele homem e a fé dele. Ele poderia até duvidar, né? Não, Jesus, se você não for, eu não vou, meu filho não vai. Mas eu falei, vai que teu filho vive. Eu quero profetizar na tarde e na noite desse dia. Aleluia. Vai em paz, porque essa situação que te preocupa Graças a Deus. já caiu por terra e a vitória de Deus Eu creio, já Senhor, em nome de Jesus. tá? Eu Essa creio. situação já vive para a glória de Deus. Graças a Deus, Já aleluia. vive sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu negócio. Amém, Já Deus. vive sobre essa palavra profetizada, já vive. Amém. Se há algum momento para que o coração se entristece, se preocupa, se desespera, eu quero profetizar que calma, porque Deus já deu uma ordem. Vai, porque essa situação já vive a glória de Deus. Amém. Eu agradeço a Glória a Deus. oportunidade Aleluia, Jesus. e as palmas do Senhor. Amém?